Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a mais um encontro nosso de meditação na palavra de Deus. E meditação essa que traz aplicações práticas para a nossa vida. E mais uma vez queremos agradecer a sua presença aqui conosco. E desde já quero pedir a você, deixa aí o seu comentário, compartilhe o vídeo, também curte, por favor, para que esse vídeo cada vez mais repercuta e chegue mais a outras pessoas, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença. Esse é o nosso encontro com o nosso IPC Talk. Toda quarta-feira, às 19h30, nós estamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus, de uma forma descontraída, batendo papo, mas trazendo aplicações práticas para a nossa vida. Meus pastores, amigos, sejam bem-vindos. Pastor João, e aí, como é que tá? Diz pra gente aí suas impressões. Boa noite, pessoal. Bom tê-los novamente aqui conosco. Como a gente tem apontado, semana após semana, nosso objetivo realmente é nos debruçarmos na palavra e ter você conosco, sabendo que você está interessado também em se aprofundar. Isso é maravilhoso, nos empolga e nos motiva a avançarmos, a continuarmos. Tem sido bom meditar, refletir. Também é um desafio, A gente deixa o desafio sempre para você aí meditar, refletir. O pastor Vanderlei deixou aí já um pouquinho uma dose, daquilo que a gente já vai falar hoje. E é isso, a escritura nos desafia, A gente se sente motivado. Eu acredito que à medida que a gente vai estudando a palavra, a gente vai querendo mais. E a gente está aqui para isso, para realmente nos aprofundarmos mais na palavra. É isso, gente. De volta aqui, mais uma quarta-feira, para a gente fazer essa jornada de crescimento juntos, lendo e expondo o texto da palavra de Deus, 1 Coríntios, essa epístola fantástica que Paulo fala à igreja, que Paulo traz suas preocupações com a igreja de Cristo. Terminamos semana passada falando sobre isso, fazendo uma provocação, e a gente vai tentar aí, de alguma forma, trazer respostas para aquilo que nós nos propomos para essa quarta-feira. Perfeito, pastor. Na semana passada você provocou a gente aí, falando da mensagem que o apóstolo Paulo quer trazer para a gente aqui. E eu quero também agora fazer uma breve recapitulação daquilo que a gente falou na semana passada. Se você não esteve presente no nosso encontro na semana passada, você pode aí ver o vídeo. Não agora, espera esse episódio terminar aqui e você retornar lá para ver o nosso encontro da semana passada. Que foi num texto onde Paulo ali começa, gente, já dando uma cutucada na igreja de Corinto, em razão daquela comunidade se demonstrar em facção, dividida. E Paulo mostra quão sério isso é diante de Deus. Facção, partidarismo, divisão. E Paulo, como o pastor falou na semana passada, ele já chega de forma mais contundente, meio que chamando a atenção daquela comunidade para que não continuasse nessa perspectiva de divisão, de partidarismo. Tá? E aí, agora, o texto que a gente vai ler encontra-se no primeiro capítulo, da primeira carta aos Coríntios. E a gente vai ler do versículo 18 até o versículo de número 25. Você pode acompanhar com a gente. Seria interessante a gente ler do 17 para cá, até para a gente lembrar um pouquinho como encerramos na semana passada. O pastor Vanderlei deixou esse versículo, porque mesmo sendo do parágrafo anterior, ele já tem a ver com o que a gente vai ler e meditar no decorrer do estudo de hoje. Perfeito, perfeito. Então você acompanha aí com a gente a leitura no capítulo 1, versículo 17, como sugerido pelo João, até o versículo 25, que diz o seguinte: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria,
aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é a mais forte do que os homens. Que texto, hein, gente? Que texto, pastor Vanderlei? Quais são as suas primeiras impressões diante de uma coisa tão fabulosa, tão fantástica que Paulo nos apresenta aqui? Eu quero primeiro começar dizendo que Paulo faz uma proposta à irracionalidade. Paulo não está propondo que o pensamento cristão é inferior ou irracional, de que devemos abrir mão da lógica, vamos abrir mão do bom senso, vamos abrir mão de qualquer regra objetiva de pensamento e mergulharmos num nada, no irracionalismo, na estupidez, na insensatez. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está aqui questionando o modelo de sabedoria que os irmãos da igreja de Corinto querem adequar ao evangelho. Há uma certa tendência deles de buscar aceitação por parte da filosofia vigente, de fazer com que o evangelho seja aceitável, palatável. Essa aceitação seria colocar o discurso do evangelho nos mesmos termos da sabedoria greco-romana, dos gregos, transformar a virtude do evangelho em algo que vai ser mais aceitável, essa tendência, né? Essa adaptação. Menos vergonhoso. Menos vergonhoso, fazer do evangelho algo adaptável à sociedade que eles estão vivendo. E Paulo questiona isso. Questiona isso quando isto traz prejuízo ou deforma a mensagem central do evangelho. Porque o apóstolo Paulo ele vai também, muitas vezes, se adaptar. O apóstolo Paulo vai se apropriar de termos que são próprios do paganismo, que são próprios da filosofia grega, que são próprios de diversas religiões, para falar do evangelho. Ele se apropria de termos e ressignifica aqueles termos para comunicar uma mensagem. Se apropriar para transmitir a mensagem do evangelho é o oposto do que a igreja de Corinto propõe. É colocar o evangelho acima da filosofia grega e da filosofia pagã, mas usá-la como instrumento para transmitir uma mensagem maior, superior. E o que a igreja de Corinto está tentando fazer é o oposto, o inverso. Muito bom. Pastor João, o que você pode trazer para a gente também diante desse encanto de palavras que o apóstolo Paulo traz para a gente aqui? Eu acho interessante o que o pastor Vanderlei ressaltou, porque a gente tem muitas vezes essa interpretação, né? Esse entendimento de que Paulo é anti-ciência, anti-filosófico, né? O que não faz sentido algum. Às vezes você lê alguns textos que, né, mal interpretados podem sugerir, né? Tem aquilo que ele já começa no versículo 17 dizendo, porque a indagação foi justamente essa, né? O que Paulo quer dizer com pregar o evangelho não com sabedoria de palavra, né? É anti-sabedoria, então Paulo é anti-conhecimento, é anti-sabedoria. Tem outro texto lá de Colossenses, né, que eu lembro aqui agora de cabeça, né, que ele fala, cuidado com filosofias e vãs sutilezas. Passa a impressão de que Paulo é anti-conhecimento, anti-sabedoria, só que não é o Paulo que a gente conhece, até mesmo conforme Lucas registra em Atos dos Apóstolos, né? O episódio anterior, de quando ele chega, antes dele chegar em Corinto, ele passa em Atenas, ele tem um diálogo à altura da filosofia ateniense, da filosofia grega, ele conversa, né, com os atenienses, ele cita pensadores, ele cita filósofos, ele demonstra um conhecimento, ele demonstra ser alguém versado, pelo menos o suficiente para conversar e debater acerca do pensamento filosófico da época, e ele consegue dialogar, chamar a atenção dos atenienses, que eram curiosos, né? Ele só é justamente tratado como alguém que não merece atenção e merece desprezo quando ele vai apresentar a mensagem da cruz, que é o que a gente vai falar bastante aqui, que para muita gente na época não fazia sentido algum.
Mas é interessante a gente reforçar isso, porque o que Paulo está, não é o que Paulo está fazendo aqui, né? Paulo não está negando o conhecimento, Paulo não está em conflito com o conhecimento, com a sabedoria. É justamente o que o pastor Vanderlei ressaltou. Ele está falando, ele está dizendo o seguinte, que você pode usar a sabedoria, o conhecimento, a filosofia como um meio para proclamar o evangelho. Era o contrário, né? O que a igreja de Corinto queria fazer. Queria ajustar o evangelho, a pregação da cruz, a mensagem da cruz, à filosofia. É justamente o oposto do que Paulo faz e ensina. A impressão que eu tenho aqui, meus amigos, é o seguinte. Por exemplo, no versículo 17, quando o apóstolo Paulo diz que Cristo o enviou para pregar o evangelho, aí ele complementa dizendo que não com sabedoria de palavra, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Me parece, eu não sei se eu estou certo, vocês podem me ajudar, de que Paulo está dizendo, olha, não é a eloquência constituída pelo próprio indivíduo que é a causa da transformação, que traz a redenção que o ser humano tanto almeja, mas é algo que é constituído pelo próprio Deus. É isso, pastor Vanderlei, que a gente pode olhar para essa passagem aqui, que a salvação, o convencimento, a transformação não é constituída pelos atributos que o próprio homem tem, que embora tenha a sua importância, mas não é determinante para a transformação ou a salvação do indivíduo. O que você pode ajudar a gente a compreender o que Paulo está nos dizendo aqui no versículo 17? Então, vamos lá. Quando a gente fez uma exposição no primeiro episódio, eu me lembro que nós falamos bastante da questão do apostolado e o quanto isso era importante e quanto Paulo era intransigente na defesa do seu apostolado. O que isso tem em relação com o nosso texto aqui? É de que há dentro da comunidade de Corinto pseudos apóstolos, falsos apóstolos, que usam muito bem essa arte da argumentação, que são versados na retórica, que são extremamente habilidosos no convencimento. O movimento sofista, no primeiro século, até antes disso, é conhecido pelo fato de que eles são capazes de convencer, ainda que não tenha verdade. São capazes de fazer com que o discurso fraco se torne discurso forte. Era a retórica valorizada. É a retórica. Né? A retórica que importa. É interessante que essa acusação é atribuída a Sócrates, de que ele transforma o discurso fraco em discurso forte. E isso é uma das causas que ele é levado à morte. Se a gente for ler a Apologia de Sócrates. A Paulo não é atribuído a mesma acusação que é atribuída a Sócrates, mas a Paulo é atribuído o fato de que ele não é qualificado para aquilo que ele pretende ser, que é um apóstolo. Porque os apóstolos que estão em Corinto são qualificados na retórica, são habilidosos nas palavras. Como o pastor João fala no episódio 2, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo nitidamente escreve que ele é acusado por parte da igreja de Corinto de ser quando escreve, muito duro, mas quando está pessoalmente, fraco, sem argumento. Mas não é uma questão apenas de retórica. O modelo que a igreja de Corinto tem de apostolado, o modelo que está sendo criado ali na igreja de Corinto, para ser mais preciso, é um modelo que se opõe ao de Paulo, porque é um modelo baseado na capacidade de convencimento e não do poder do evangelho em si. Porque o poder do evangelho em si inclui também o fato de que a vida de Paulo é contraditória com o modelo de apostolado que essa comunidade está sendo influenciada agora. Porque os apóstolos, eles são homens bem-sucedidos. Os apóstolos que estão na comunidade de Corinto aceitam o patrocínio das famílias ricas. A gente vai falar disso mais na frente. Das famílias ricas dessa comunidade. Lembra que a gente falou lá atrás, que a gente falou que a igreja de Corinto estava numa cidade portuária rica? Também essas pessoas ricas, poderosas, estavam dentro da igreja. E o que eles costumavam fazer
a patronagem, era o patrocínio. Eles patrocinavam os apóstolos. E todo aquele que patrocina, de alguma forma, exerce uma certa influência sobre aquele que patrocina. Paulo, percebendo a sutileza dessa estratégia desses irmãos da igreja de Corinto, ele não aceita patronagem, ele não aceita patrocínio, ele se mantém do seu trabalho de fazedor de tendas, o que também é impróprio. Porque fazer tendas é impróprio. Por que é impróprio? Porque é trabalho pesado, é trabalho, como a gente chama, um trabalho de peão, de trabalho de gente que pega no... Tá ralando. Tá ralando. Isso não é coisa de sofrendo, apóstolos. Sim. Isso não é coisa de apóstolos. É indigno para a posição religiosa que ele ocupa. Então, é por aí. Paulo está dizendo o seguinte: eu sou esse modelo de apóstolo, isso se opõe ao modelo que vocês têm na cabeça do que deve ser o apóstolo. Hein, pastor? É interessante, Apolo não se enquadra, né, nessas características de alguém que é um sofista, de alguém que recebe para poder... recebe patrocínio para poder falar em nome de alguém, mas até a predileção da comunidade, de muitos da comunidade em relação a Apolo, é porque Apolo, ao que tudo indica, era um excelente orador. Apolo tinha uma formação distinta. Os estudiosos vão descrever Apolo como alguém que é formado em Alexandria, que já era um centro digamos assim, um centro acadêmico, científico. Então era alguém já que certamente tinha uma retórica bem agradável, uma retórica que chamava atenção. Então, Apolo não está competindo com Paulo, mas a comunidade acaba criando essa competição de Apolo com Paulo, que não existia na realidade. Mas por quê? Porque eles enxergam em Apolo aquilo que Paulo não tem. Aquele texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, né, que você citou, eu vou até ler aqui, porque diz muito com clareza, né, a impressão que tinham a respeito de Paulo nessa comunidade. É o seguinte: as cartas com efeito, aquilo que Paulo escreve, né? Aquilo que você escreve, Paulo, com efeito, né? É impactante, é forte. É o que eles dizem, né? As cartas com efeito são graves e fortes, mas a presença pessoal é fraca, a palavra desprezível. Então, o que estava acontecendo na comunidade, que tem a ver com a própria facção, com essas próprias divisões que estavam acontecendo, é por quê? Porque a expectativa deles é de que o evangelho, a pregação do evangelho, a proclamação da palavra fosse um discurso sofista, fosse algo que agradasse os ouvidos, né? E eu acho que isso diz muito para nosso tempo também, né? A gente cada vez mais vê muitos púlpitos, né? muita liderança caminhando para um discurso mais palatável, agradável aos ouvidos, e que muitas vezes, não estou dizendo que a gente tem que pregar, né, e ser algo desagradável de se ouvir, mas muitas vezes a palavra vem exortando, vem admoestando, vai trazer conflito, digamos assim, com o modo do que a pessoa está vivendo. Então a gente não pode ser patrocinado, a gente não pode estar preso a discursos que as pessoas querem que falemos. Então isso é também uma mensagem impactante para os dias de hoje, ao meu ver, por isso, né, porque não estou dizendo que Apolo não fazia isso, mas estou dizendo que as pessoas faziam. E eles viam a semelhança no discurso desses homens com o discurso de Apolo, porque era um bom orador. E para eles, proclamar o evangelho, ser um bom pregador, ser um bom pastor, ser um bom apóstolo, era falar bem, era falar como um sofista. Interessante, gente, é que, então, fazendo até uma ponte do que falamos na semana passada, Paulo está tirando qualquer tipo de holofote para si, né? Até porque as pessoas estavam propensas a isso, como o João apontou para a gente, e ele está projetando, está concentrando a sua atenção na verdadeira sabedoria, pastor Vanderlei, que no versículo 18 ele diz: a palavra da cruz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pastor, conta para a gente aí como a cruz de Cristo ela é significativa nessa perspectiva para a vida comunitária, para a vida da igreja, e não mais essa eloquência, não essa coisa pessoalizada em alguém, no indivíduo, mas a concentração agora está na cruz, no Evangelho. Então, vamos lá. Primeira pergunta que alguém pode fazer, e talvez alguns que começaram a ouvir nosso episódio de hoje, é pensar: então Paulo era rústico, Paulo era alguém letrado, Paulo era alguém incapaz de convencer as pessoas por argumento, Paulo não tinha formação, era um ogro, falava errado, Paulo não tinha nenhum conhecimento acadêmico,
Não. A grande questão é que Paulo, tendo sido criado por Gamaliel, na escola de Gamaliel, e tendo tido toda a formação retórica, filosófica, filológica, Paulo sendo um excelente exegeta, Paulo abre mão de todos esses recursos porque ele quer que o que brilhe naquilo que ele está ensinando Perfeito. é o evangelho. Exato. Porque se você... Paulo está em confronto com uma comunidade que está tão fascinada pelo discurso, que está tão seduzida pelo discurso, que é incapaz de perceber que não é o discurso que os salva, mas sim o conteúdo daquilo que está sendo ensinado. Então, quando Paulo diz no mesmo capítulo, no versículo 17, ele diz para que não se anule a cruz de Cristo. Então, ele justifica por que ele não usa essa linguagem. Não é porque ele não tenha formação, não é porque ele não saiba usar as técnicas retóricas, é que ele quer que o que brilhe seja a cruz de Cristo, que ele quer centralizar e fazer a comunidade depender da cruz de Cristo, porque essa comunidade é uma comunidade que está focada em personalidade, num culto à personalidade, e Paulo não quer repetir o erro da comunidade. Foi bem falado pelo pastor João que isso não se deve a esses líderes que são citados, mas a verdade é que existia um culto à personalidade. Falando de nossa realidade hoje, a gente vê que é um fato que há um culto à personalidade. As pessoas, pastores, líderes, apóstolos, bispos, semideuses, propõem o seguinte: eu sou o detentor da revelação, eu sou a pessoa por quem Deus fala, depende de mim a salvação de muita gente. Eu já ouvi discursos claramente assim. E é tudo que Paulo está dizendo. Isso anula a cruz de Cristo. Perfeito. Para Paulo é tudo ou nada. Ou é Cristo o centro, ou se você tenta de alguma forma inserir outro elemento que não seja o próprio Cristo, então você está contaminando a mensagem do Evangelho. Aliás, ele vai dizer, você está anulando. E ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura, mas para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Hein, pastor? Acho que também tem não só a ver com a maneira como é comunicado, né? Mas com a mensagem em si. A mensagem do Evangelho, a palavra da cruz, ela é aos ouvidos, né? Já era aos ouvidos daqueles que eram fascinados por filosofias, sofismas. Já era algo escandaloso demais, né? Paulo ele usa essas expressões de que é loucura, de que é escândalo, porque era justamente isso, né? A gente hoje lida às vezes, muitas vezes a gente tem que lidar com a dificuldade de pregar o evangelho. A gente escuta muito isso, né? Eu vou pregar o evangelho que as pessoas não querem ouvir, as pessoas acham que é vergonhoso. E na verdade a palavra da cruz é uma mensagem completamente fora dos padrões culturais e religiosos. Já naquela época era assim, né? Você tem a mensagem que apresenta, e essa mensagem é descrita por Paulo como o poder de Deus para salvar. Essa mensagem descreve um Deus que se faz homem, loucura, já para, 80% das religiões da época, né? Um Deus que se encarna, um Deus que se submete às circunstâncias e às situações pelo qual ele passou, Cristo Jesus passou, e, se não bastasse, morre na cruz, entre salteadores, entre marginais, como um marginal, né? Não é só entre marginais, mas como um bandido, um marginal. Isso era completamente contrário, isso não se alinhava a um bom discurso, a uma boa oração, né? a uma boa exposição. Isso não é bonito de se falar. Então, como a igreja de Corinto pensava, como é que eu vou pregar? Eu até acredito, mas como é que eu vou pregar em algo que é horrível de se falar? É feio, né? É um vexame. Escandaloso. O evangelho fala de um Messias crucificado. O evangelho fala de um maldito. O evangelho fala de um homem de dores. O evangelho fala de alguém que vai trazer salvação, mas que é visto como uma escória. Sim. Não, e mesmo quando fala da ressurreição, por exemplo, você fala assim, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Também era horrível para
para os gregos ouvirem isso, né? O pastor Vanderlei já é a área dele, né? Vou deixar ele falar, mas já era algo horrível. Então nem a ressurreição, que pra gente, né, ressuscitou o terceiro dia, triunfo, né? Triunfo sobre a morte, glória, né? Glória ao Cristo ressurreto. Também era motivo de vergonha, porque era algo que era desprezível para eles. Então a gente está diante de uma mensagem, né, não é nem a maneira só como Paulo comunica, mas é a mensagem que Paulo comunica, é a mensagem que nós comunicamos, que era escandalosa, e por isso que Paulo está impressionando os atenienses até falar da cruz, até falar da ressurreição. E esse é um tagarela. Ih, sai daí, para de falar, é um tagarela. Me parece que, então, qualquer iniciativa humana de estabelecer algo redentivo se torna algo discrepante pelo que a Bíblia nos oferece. Porque talvez hoje as pessoas estão procurando os seus meios de encontrar sua redenção, pastor Vanderlei, de encontrar a salvação, a libertação daquilo que aprisiona. E Paulo me parece que ele está aqui tirando de qualquer iniciativa humana esse caminho da salvação, esse caminho da redenção. Porque a única maneira é o próprio Deus prover isso por meio da pregação, por meio da cruz. É a cruz de Cristo que traz verdadeira salvação. No entanto, me parece, gente, que hoje ainda, seja dentro da comunidade religiosa ou fora da comunidade religiosa, as pessoas tentarem promoverem para si a libertação. Pastor Vanderlei, Paulo vai dizer aqui no versículo 19, por exemplo, ele diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Como pode Deus se colocar nessa perspectiva de forma que aquilo que nós estabelecemos como verdade, Deus vem e diz: olha, não é nada disso? Então, Paulo diz: somos salvos pelo poder de Deus. Eu vou destruir a sabedoria dos sábios, aniquilar a inteligência dos instruídos, porque eu vou mostrar para eles que eles são incapazes de gerar qualquer tipo de mudança em alguém. Perfeito. O modelo que eles esperam e a forma como eles esperam que a salvação chegue a eles não vai dar conta. O Cristo despido, a cruz levantada e a própria ressurreição são a prova contundente de que esse evangelho de Jesus, porque o evangelho não trata-se apenas da cruz, nem apenas da ressurreição, é toda a obra salvífica, a obra que nos salva, a obra que nos alcança, a história, a vida de Jesus, o ato redentivo de Deus em Jesus por nós. Como é que há esse confronto? Esse confronto acontece porque numa comunidade onde eles exaltam a sabedoria, Deus exalta a loucura. Numa comunidade onde se espera que o apóstolo seja o apóstolo que goza de todos os benefícios da cidade portuária, do lugar importante que é Corinto, esse apóstolo vive como um serviçal fazendo braçal. Ele vive como um serviçal braçal. É interessante porque Paulo aceita patronagem, apoio em outras comunidades, mas não em Corinto. Porque Paulo sente a sutileza do patrocínio. O patrocínio é a fim de domesticá-lo. O patrocínio existe a fim de calá-lo, a fim de submetê-lo aos montes de desmandos, loucuras e imoralidades que nós já falamos. Querem fazer dele um apóstolo de estimação, né? Era meio que aconteceu no Antigo Testamento lá com os profetas, né? Profetas do palácio. Estavam no conforto, recebiam, eram remunerados e falavam o que o rei queria, né? Perfeito. Porque a gente também pode cair no raciocínio oposto, que também é equivocado. Então o correto é ser ministro do Evangelho e ser servo de Cristo e sempre abrir mão do patrocínio ou do sustento ministerial. Sim. Lá também, aqui na Epístola de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que o que cria o boi come do que o boi come do boi. O que planta a colheita, come da colheita. É digno que ele possa usufruir
do seu ministério, do seu apostolado. Ele não faz por uma decisão. E essa decisão é baseada no fato de que está sendo utilizado algo que é legítimo para ser distorcido Para um uso inadequado. Eu queria ler com vocês aqui, para a gente caminhar também para o nosso final, são alguns versículos, versículo 21 até o 24. Olha que interessante que eu percebi aqui, eu queria a ajuda de vocês. Paulo diz assim, olha, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E ele explica, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A percepção que eu tenho aqui, gente, é o seguinte. Deus revelou sua sabedoria através da pregação do Evangelho. No entanto, os judeus pediam sinais. Então me parece que o grupo religioso está dizendo o seguinte, olha, queremos dessa maneira encontrar a salvação. De forma miraculosa. O Messias assim. O Messias da nossa perspectiva. Tipo Elias. Sim. Tipo Eliseu. Perfeito, perfeito. Enquanto que os não religiosos entendiam o seguinte, não, a salvação da humanidade, ou a libertação daquilo que nos aprisiona, se dará pelo encontro da sabedoria. E me parece que Paulo, e me parece que Paulo está dizendo, não é nada disso, é pela pregação. Trazendo isso para os nossos dias, gente, até pelo contexto religioso, as pessoas, as comunidades evangélicas tentam prover de vários recursos. É tecnologia, é um culto mais assim, é um culto mais assado. Impressionar, né? Impressionar tem sido a estratégia de muitas igrejas, talvez para suprir essa expectativa que já era real na época de que eu preciso ver algo extraordinário, sim, eu preciso estar diante de algo fenomenal, senão não é experiência com Deus, senão não é encontro com Deus, senão não é uma relação de um Deus poderoso, um Deus que é apresentado desde Gênesis sendo, né? Então, existe isso e também existe outro extremo, né? Que é aquele que vai criar uma expectativa de que o progresso científico talvez seja mais associado à imagem que Paulo tem aí já dos pensadores, dos gregos, dos gentios, né? Que é a expectativa de que a redenção ela vem através de um progresso científico, né? A ciência, a sabedoria, é isso que vai salvar, é isso que vai redimir, é isso que vai trazer solução para os problemas e as mazelas humanas. Né, quando na verdade Paulo está dizendo, não, nenhum nem outro, né, o que é a pregação do Evangelho, é a pregação do Evangelho que por mais que pareça para muita gente escandaloso, fraco, vergonhoso, vexatório, ou de pouca importância, porque a ciência que importa, o conhecimento que importa, né, não, é a pregação do Evangelho. As ideologias entram também nesse aspecto, né. Paulo está dizendo, não é nada disso. Na verdade, qualquer tentativa da igreja de se misturar isso, né, deturpa e ofusca o principal, que é a mensagem do Evangelho. É a pregação simples do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Pode falar. Pastor Alan, quando o senhor leu o versículo 21, queria voltar só um pouquinho, que eu não posso perder essa oportunidade de falar do sarcasmo e da ironia paulina. Eu amo as pessoas que fazem piada com coisa séria, né? E Paulo está brincando aqui com eles e fazendo um sarcasmo, ironia. Ele diz, onde está o sábio? Onde o escriba? Porque o sábio, gente, o sábio é sábio porque recebeu um conhecimento especial. Uhum. Eu não estou falando que existe gnosticismo aqui ainda, porque provavelmente isso vai surgir no segundo século, mas existe um indivíduo que se sente iluminado e que acredita que acessa verdades mais profundas porque ele é um iluminado, um escolhido e porque ele é sábio. Uhum. Então Paulo fala, você é sábio, você não vai chegar a lugar nenhum com a sua sabedoria. Uhum. O escriba é o religioso judeu, certo, que acha que tem domínio minucioso do Antigo Testamento e que, pela observância literal
desses mandamentos, o que não é próprio da religião judaica. Aí a gente fala disso em um outro momento, porque a religião judaica não era uma religião apenas da lei. Certo. A graça está presente desde o Antigo Testamento. Perfeito. Mas normalmente alguns escribas se desviavam desse propósito do judaísmo raiz. E aí esse que foge disso, Paulo diz: onde está o escriba, o inquiridor desse século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria do mundo? Como é que Deus tornou louca a sabedoria do mundo? Veja comigo, o judeu tinha uma expectativa messiânica. Essa expectativa messiânica era de um filho de Davi. E se você ler 2 Samuel capítulo 7, versículo 14, é claro para todo mundo lá, e para o texto de 2 Samuel, que o Messias é filho de Davi. Só não contavam que seria filho de Davi com a mulher com que Davi adulterou. Exato. Não porque o adultério seja algo aceitável da parte de Deus. É que Deus torna a loucura da pregação exatamente isso. Deus, da desgraça, do fracasso, do pecado, do erro, Deus consegue tirar algo certo. capaz de fazer. Isso demonstra também a graça, né? A graça de Deus. Graça de Deus. Não é porque a linhagem de Davi foi perfeita. É perfeita, mas eles tinham uma perspectiva do filho de Davi. Qual era a perspectiva do filho de Davi que o judaísmo criou durante séculos? É de que esse filho de Davi, por ser filho de Davi, iria levá-los ao mesmo lugar que Davi os colocou. Um império, um povo que conquistou toda a região que eles viviam, para além do que Deus determinou que Davi fizesse. Porque quando nós olhamos no Antigo Testamento, porque fala que Davi não pode construir o templo, nós normalmente fixamos a ideia de que Davi não pode construir o templo porque ele adulterou com Betseba, mas o problema de Davi não era... O problema de Davi foi Betseba e o pecado de adultério, mas o que leva ele a não poder construir o templo é o fato de que suas mãos estavam sujas de sangue. Sim. Porque Davi foi muito além do que determinou o próprio Deus e matou, sem piedade, todos que entraram no seu caminho. Uhum. Esse é o rei Davi que nós, às vezes, não queremos lidar. Então, para quê? Para levar o judaísmo ao ápice do poder. O que no primeiro século acontece? A expectativa de Jesus vir é como esse Messias, esse guerreiro, esse político, Roma, esse estadista. Herodes, Pensa comigo, pastor. O que agrada mais? O que agrada mais? Exatamente isso, essa expectativa. E os gregos tinham uma outra expectativa. Por que aqui o texto vai dizer, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Paulo está dizendo o seguinte: eu não agrado nem judeu e nem grego. Talvez tenha daí aquela afirmação da vovó de que não agrada nem gregos nem troianos. Exatamente. Porque é algo parecido que Paulo está dizendo aqui, não agrada nem um grupo nem outro. Por quê? Porque os judeus tinham essa expectativa de Messias, e os gregos tinham a expectativa de quê? Baseado na filosofia platônica, a ideia dos judeus, dos gregos, era a morte é o ao final da vida. A morte é a grande expectativa que todos nós temos, que nós vamos livrar da matéria, sim, vamos nos livrar do corpo, que é da um prisão cárcere. da prisão do corpo. Exatamente, é o cárcere, é uma prisão. Então, quando eu morrer, eu vou me livrar dessa condição que me impede do crescimento. Porque ele entende o quê? Que a matéria impedia de ter a sabedoria. A sabedoria total não é possível porque o corpo atrapalha, limita. O corpo faz com que eu não acesse. Que eu canse, durma e não leia mais, porque meu corpo me limita. Porque o corpo também tem necessidades de sexo, necessidade de fome. Para eles era distração. Necessidade de sono. É distração. Então, Jesus vem, a mensagem do Evangelho vem e desagrada judeus e gregos. Para os judeus, diz o texto, é escândalo, porque um Messias não pode ser crucificado. E para o grego é loucura, porque
uma vez morto, para que voltar à vida? Exatamente. É engraçado, né? Curioso, né? Porque assim, para o judeu, o que pega, né, é a morte de Jesus, o tipo de morte. Para o grego é a ressurreição, né? O que choca a crença e a expectativa de ambos, né? Sim, os judeus esperavam uma ressurreição, final no último dia de todos os crentes, Sim. de todos os judeus, de todo o povo de Israel. O judeu nunca esperava que existisse uma ressurreição de um único indivíduo e que esse único indivíduo fosse o Messias tal como Jesus era. Um Messias de dores, de sofrimento, talhado na dor. Um indivíduo que foi arrancado da cidade, colocado para fora da cidade, porque o sangue dele é tão maldito que, à medida que o sangue dele cai na terra, a terra é maldita. Essa é a perspectiva do judeu. Jesus é maldito. E como o maldito pode ser o canal de Deus para salvar? Ungido, né? Como é que o maldito é ungido? É ungido. O maldito é ungido. Então, por isso que para o judeu é escândalo. E para o grego é loucura, porque ninguém ressuscita dos mortos. Exatamente. Ninguém ressuscita dos mortos. O grego não tem perspectiva de ressurreição dos mortos. Se você falasse, alguém ressuscitou dos mortos, que ressuscitou dos mortos? É coisa de louco, gente maluca. Quando lá em Atenas começam a chamar Paulo de louco, de tagarela, né? Quando ele começa a falar da ressurreição. E aí, gente, você de casa, o que você acha de tudo isso? Meus amigos, vamos concluir aqui então. Falamos aí de filosofia, falamos também da construção religiosa de obter a salvação. Como é que a gente pode apresentar para os nossos amigos que estão em casa ou estão em algum lugar fazendo uso desse conteúdo nosso aqui, conteúdo riquíssimo, valioso? Como é que a gente pode agora trazer para questões práticas? Por exemplo, eu entendo que qualquer construção humana de redenção, Paulo coloca como loucura diante de Deus. É coisa mundana. É estabelecimento fracassado. É uma iniciativa que vai acabar em nada, em vão. A única maneira do indivíduo encontrar a redenção não é em si mesmo, mas é olhar para a cruz, para o escândalo da cruz, onde o ungido foi lá humilhado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, na minha conclusão, e aí vou deixar para vocês também comentar para você, meu amigo, é que a igreja não pode se afastar dessa verdade. Nós precisamos comunicar a verdade. A única maneira de alcançar pecadores para a glória de Deus é anunciando a loucura da pregação. É essa pregação, esse querigma, essa mensagem que contém algo precioso é que traz salvação, libertação a todos que têm contato com essa verdade e que então é libertado de toda a sua angústia, de tudo aquilo que o aprisiona. Pastor João, qual é a sua conclusão diante desse texto desafiador, mas tão importante para a nossa vida? O texto é desafiador, mas eu acho também que esse texto é extremamente encorajador para a gente, principalmente nós, principalmente pessoas, né, que têm receio de pregar o evangelho, porque talvez pense assim, é uma mensagem estranha. E aí eu digo para você, é estranha sim. É uma mensagem estranha. Estranha aos ouvidos de quem não crê. Estranha para aqueles que estão se perdendo. Mas para os que estão salvos, sendo salvos, é poder de Deus. Não deve haver constrangimento. Talvez você se preocupe com a maneira como você vai comunicar esse evangelho. Mas o que Paulo está dizendo aqui, que talvez a sua preocupação em encher ou preencher o conteúdo do evangelho, ou utilizar de recursos de oratória, você pode usar. Mas não vai ser isso que vai definir a efetividade daquilo que você está falando. É a mensagem em si, é o evangelho pregado. Então, eu acho que é um texto extremamente encorajador para que a gente pregue o evangelho com coragem, com intrepidez, sem ficar preocupado com as palavras corretas, as colocações. Tem um episódio, né, o pessoal conta, né, não sei, algumas coisas da veracidade, né, mas o pessoal conta que certa vez Spurgeon era um bom orador, sim, era um bom pregador, é reconhecido como o príncipe dos pregadores, mas falam que uma vez a igreja de Spurgeon estava em obra e tinha um operador lá fazendo a manutenção, o Spurgeon entra e para testar a acústica do local, ele simplesmente grita, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não fala nada, ele não explica, ele só fala aquele texto, que é o texto que João Batista, quando vê Jesus, ele diz a respeito de Cristo.
Spurgeon apenas grita isso e o pessoal vai dizer que aquele operador que estava lá mexendo, fazendo a obra lá, ele já é impactado pela mensagem e se entrega a Cristo. É a simplicidade do Evangelho. Então esse texto encoraja a gente a anunciar o Evangelho sem essas preocupações que muitas vezes a gente tem. Eu concluo dizendo o seguinte: o que faz que o Evangelho chegue às pessoas é o fato de que o homem sem Deus está absolutamente perdido. Tudo o que nós procuramos para alcançar felicidade, para encontrar paz, para resolver nossas questões, está em Cristo. E a única forma de eu ter isso, de eu ter a minha vida transformada por Cristo e conhecer o poder de Deus, é quando eu conheço o Evangelho, porque eu e você, por causa do nosso pecado, morremos completamente para Deus. Você pode não entender absolutamente nada de teologia, mas eu e você fomos criados por um Deus santo. E esse Deus santo, à medida que nós pecamos, se afastou completamente da raça humana, de todos nós. E a única forma de nós nos reconciliarmos com o nosso Criador é através de Cristo. E Cristo veio como homem de dores. Veio como homem de dores para que nós entendêssemos que o caminho dele é o nosso caminho. Para nós entendermos que a vida humana não é nessa vida que nós vamos alcançar a plenitude da nossa existência, mas que Jesus veio trilhar esse caminho também de sofrimento, de dor, de tristeza, de amargura. Paulo não está tentando de nenhuma forma dizer que o Evangelho é irracional, que o Evangelho é ilógico, que nós temos que ter uma pregação alienada ou falar qualquer coisa, que o que importa é o poder de Deus. O poder de Deus não pode ser ofuscado por nada. É por isso que Paulo vai dizer, essa sabedoria que vocês estão tão agarrados não é capaz de comunicar aquilo que é mais fundamental. Perfeito. E aí Paulo foca-se no mais fundamental, no Cristo morto, ressurreto. Isso pode responder às nossas necessidades. Como é que você compreende isso? Somente quando o Espírito Santo, somente quando, de forma assim inexplicável, Deus age na sua vida e traz sentido para tudo. Tudo que você procura vai encontrar acolhimento quando você conhecer a Cristo. Quando você conhecer a Cristo, você conhecerá a Deus, porque quem vê o Filho vê o Pai, quem está no Filho está no Pai. E a vida vai fazer sentido, a felicidade, pastor, vai fazer sentido. Essa busca desenfreada por prazer não será mais necessária. Essa necessidade de riqueza para ostentar poder para os outros não será mais necessária, porque tudo que nós temos será suficiente. Perfeito. E esse é o escândalo do Evangelho. Perfeito. Jesus, então, é o tesouro mais necessitado, que nós mais precisamos, né? Jesus é o verdadeiro tesouro do céu, o verdadeiro pão da vida, que nos traz a verdadeira saciabilidade. Então, gente, olha só, estamos chegando ao final. Eu queria deixar uma provocação aqui para você. Se você é crente, você é crente por causa de quê? Você possui atributos que te qualificam para isso? Pense, responda por si mesmo, porque no próximo episódio nós buscaremos dar essa resposta. E para você que não é crente, você se sente desqualificado para ser crente? Pense, responda por si só, e no próximo episódio nós vamos buscar responder. Por quê? O próximo texto, a leitura que a gente vai fazer dessa carta, vai tratar desses pontos importantes. E eu faço essa provocação para que você esteja conosco no próximo episódio, tá bom? Então, queremos já agradecer você por ter passado esse tempinho aqui com a gente, aprendendo um pouquinho. Agradecer os amigos aqui, pastor Vanderlei, pastor João. Nós estaremos orando agora nesse momento. Queria convidar você a orar comigo, juntamente conosco, aliás. Se você não puder fechar seus olhos, mas que você eleve seu pensamento ao Senhor. E vamos agradecer a Deus, porque pela pregação do Evangelho é que a salvação nos foi dada. Oremos. Ó bendito Deus, somos gratos a Ti, porque não é pela sabedoria humana e não é pelos artifícios religiosos do próprio homem, do próprio indivíduo, é que veio a salvação. A salvação veio do Senhor. Sim. É o próprio Deus que constitui a salvação e concede a todos nós. E queremos manifestar nossa alegria e gratidão por isso, ó Deus. Nós, de maneira alguma, poderíamos trabalhar, construir algo tão fabuloso e tão poderoso
como a salvação o Senhor nos deu através de Jesus Cristo, nosso Salvador. É em nome dele que nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém.